E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, Ensinando Educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos aí para o assunto da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, iremos exercitar o que a gente aprendeu na aula passada, ou seja, adição e subtração de frações. A atividade de hoje você encontra nas páginas 152 e 153 do seu livro didático. Então, vamos lá para o seu livro. Aqui você encontra a sua atividade que deverá ser feita hoje, certo? Não é todas, são algumas questões. Então vamos exercitar. Serão 4 questões para exercitar hoje, ok? Questão número 5 do seu livro, das atividades. No primeiro dia de trabalho, Arnaldo pintou 1/8 de uma parede e, no segundo dia, pintou 3/8 da mesma parede. Avalie se o que ele fala é correto. Segundo ele, nesses 2 dias, pintei a metade da parede. Então, ele está afirmando que ele pintou, nesses 2 dias, a metade da parede. Mostre, através dos cálculos, se ele está correto ou não, ok? Você deverá fazer também a questão número 6. Então, na questão número 6, você tem... Para completar um álbum de figurinhas, Fernando contribuiu com 1/5 das figurinhas e Carlos contribuiu com 2/3. Que fração das figurinhas os dois juntos contribuíram? Então, juntos, nós vamos efetuar uma adição. Só que aí nós temos aquela história que a gente viu na aula passada, Eu tenho 1/5 para ser adicionado a 2/3. Então, são denominadores diferentes, eu não posso efetuar a soma diretamente. Então, vou ter que transformar as duas frações para o mesmo denominador. O que é que nós vimos na aula passada? Eu procuro um número que seja comum aos dois. Então, se eu pegar 1/5, se eu olhar para 1/5, denominador 5, eu vou fazendo de 5 em 5. 5, 10, 15, 20... E se eu for olhar para 2/3, eu vou fazendo de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, até achar o primeiro número que se repita tanto no 5 como no 3. Aí, para esse número, eu vou procurar resolver, transformar minhas duas frações. Então, quando eu tiver transformado as minhas duas frações para o mesmo denominador, aí sim eu posso efetuar a adição. Então, a gente vai praticar um pouco mais isso daqui. Temos também a questão número 7. Então, 5, 6, 7. Ronaldo trabalha em um escritório e seu serviço é arquivar documentos. Em um determinado dia, ele arquivou 1/2 dos documentos no período da manhã e no período da tarde arquivou 2/5. Então, com base nisso, 1/2 pela manhã e 2/5 à tarde. Pergunta A. Que fração da quantidade de documentos Ronaldo arquivou nesse dia? Então, nesse dia, manhã e tarde, então eu vou somar. Só que, novamente, nós temos aquela história, eu vou somar 1/2 com 2/5. Frações com denominadores diferentes. Então, primeiro eu tenho que transformar para depois fazer a adição. Aí eu respondo o item A. No item B, em que período ele arquivou mais documentos? Aí, quando eu transformar as duas frações, a primeira pergunta é quanto ele arquivou nesse dia. Então, eu vou ter que juntar. Então, quando eu efetuar a transformação, eu vou saber quantos pedaços, manhã e tarde, ele arquivou. Aí, sabendo essas frações, eu posso responder o item B. Em que período? Ou seja, ele arquivou mais pela manhã ou ele arquivou mais pela tarde? Só posso fazer isso tendo as minhas frações com o mesmo denominador. Aí eu sei quantos pedaços foram pela manhã, quantos pedaços foram pela tarde, ok? Então, saber o total no item A e se ele
arquivou mais manhã ou tarde, é o item B. E a nossa última questão, que é a questão 8, diz o seguinte, o enunciado. Entre os participantes de um congresso, verificou-se que 5/8 deles chegaram ao evento utilizando o metrô. 1/6 foi de carro e o restante usou ônibus. 5/8 metrô, 1/6 carro e o restante ônibus. Pergunta A. Qual fração dos participantes foi de ônibus para o congresso? Ok? Então, ele quer saber exatamente qual fração. Só que aqui nós temos o seguinte, 5/8, 1/6. Então, para eu saber quantos foram de ônibus, eu tenho que somar. Primeiro, eu tenho que somar os que foram de metrô. Depois, eu vou somar os que foram de carro. Então, primeiro eu tenho que achar o denominador comum, ou seja, o denominador que vai estar igual para os dois. Aí eu vou poder somar. Então, 5/8, eu vou fazendo de 8 em 8. 8, 16, 24, né? 32. 1/6, eu vou fazendo de 6 em 6. 6, 12, 18, até achar um denominador comum. O mesmo denominador para os dois. Então, eu sabendo quantos foram de metrô e quantos foram de carro, juntei o metrô, juntei o carro, deu tanto. Quanto falta para completar o inteiro? Esses são os que foram de ônibus. Então aqui eu tenho que fazer duas contas para resolver o item A. Eu tenho primeiro que transformar, obrigatório, são denominadores diferentes. Depois eu vou juntar. Primeira conta, primeiro transformar. Segundo, vou juntar, depois de transformado, os que foram de metrô e os que foram de carro. Deu tanto, beleza. Ele quer saber quantos foram de ônibus. Então, aí eu vou completar o meu inteiro. Deu 17/20, por exemplo. 17 sobre 20. Beleza. Exemplo, não é a resposta. Se deu 17 sobre 20, quanto falta para o inteiro? O inteiro é 20 sobre 20. Então, se deu 17 sobre 20, vai faltar 3 sobre 20. Certo? Então, esses 3 sobre 20 seriam os de ônibus. Certo? Então, isso aqui é só um exemplo. Como você deve proceder com o item A. Então, tem bastante coisa para fazer aí no A. No B, qual foi o meio de transporte usado por mais participantes ao chegar no evento? Semelhante ao questão número 7, depois que eu souber todas as frações, quantos foram de metrô, quantos foram de carro e quantos foram de ônibus, eu vejo as frações com o mesmo denominador, quem teve mais pedaços. Esse será o transporte mais usado pelos participantes, ok? Então, nossa atividade das páginas 152 e 153 são as questões 5, 6, 7 e 8, ok? Para você efetuar. Então, essa foi a nossa atividade de hoje, certo? Faça com calma, pratique, veja a mudança, né, de denominador. Se eu mudei o de baixo, foi de tanto para tanto. Foi vezes 2. Então, se embaixo foi vezes 2, em cima também vai ser vezes 2. Então, eu tenho que transformar o de baixo e o de cima. Todo mundo com o mesmo denominador, aí eu posso somar, posso subtrair tranquilamente, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Se você já é um inscrito, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro do nosso conteúdo. Até a nossa próxima aula!